95% dos projetos de IA generativa fracassam nas empresas. Nesse vídeo, eu vou analisar esse estudo do MIT e vamos tentar entender o que está acontecendo. Se a IA é só um hype que não vai dar retorno, se as empresas estão fazendo algo de errado nesse processo e o que está faltando para tudo isso dar certo. A inteligência artificial generativa tem atraído forte atenção de empresas em todo o mundo, mas os resultados concretos ainda são raros. O estudo da iniciativa Nanda, do MIT, revela que 95% dos projetos corporativos não alcançam ganhos relevantes em receita ou eficiência. O levantamento é baseado em entrevistas com 150 executivos, pesquisa com 350 funcionários e análises de 300 implantações públicas. Ele mostra que somente 5% das iniciativas conseguem acelerar a geração de receita de forma expressiva. Na maioria dos casos, os projetos ficam estagnados ou apresentam efeitos marginais sobre os resultados financeiros. Então, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. Segundo o pesquisador do MIT e autor do relatório, o principal entrave não está na capacidade dos modelos de IA, mas na forma como são aplicados. Muitas empresas atribuem as dificuldades a questões regulatórias ou limitações técnicas, mas o estudo aponta como fator decisivo as falhas de integração com processos internos. Cara, aqui a gente encontra um problema muito comum que é o seguinte: nenhuma empresa é igual. Todas as empresas têm processos diferentes, têm necessidades diferentes, e o que acontece é que a hiperpersonalização ela acaba sendo crucial dentro de um projeto de inteligência artificial. O problema disso é que as empresas muitas vezes vão optar por não querer pagar um projeto hiperpersonalizado, que é obviamente muito mais caro, requer um investimento muito maior. Então, muitas vezes elas podem optar por uma solução in-house que, sem a orientação de um especialista, acaba que não dá muito certo. Enquanto ferramentas como o ChatGPT se mostram úteis para uso individual, a sua aplicação em grandes organizações esbarra em obstáculos. Elas não se adaptam automaticamente a fluxos de trabalhos específicos, nem aprendem com sistemas corporativos. Isso leva a um vazio de aprendizado que impede avanços consistentes. E aqui eu vejo que esse é o principal problema das LLMs, né? A dificuldade de ter memória de longo prazo e a dificuldade de aprendizado conforme o usuário. Esse é um problema que eu vejo sendo resolvido só daqui a bastante tempo, né? Quando alguma empresa conseguir alcançar a tão sonhada AGI, né? Artificial General Intelligence, ou inteligência artificial geral. Mas, enquanto isso, as aplicações sempre vão ter que ter uma base de conhecimento específica, né? Um RAG, uma base de dados das empresas, mas a questão é que os modelos nunca vão estar aprendendo com essa base, eles sempre vão dar a resposta deles conforme a esses dados, mas eles não vão estar aprendendo e melhorando conforme isso. Isso é um grande problema das empresas. Seguindo aqui, outro problema está na destinação dos investimentos. Mais da metade dos orçamentos voltados para a IA generativa está concentrado em vendas e marketing. Mas o MIT identificou que o maior retorno ocorre em áreas administrativas e de suporte, como automação de processos internos, redução de custos com terceirização e otimização de operações. E, claro, aqui é sempre um problema de prioridade das empresas, né, e de entender o que a inteligência artificial realmente é capaz de ajudar. A inteligência artificial, por não ter consciência, não ter emoções e, consequentemente, não ter criatividades, ela não é tão boa assim em marketing. Eu vejo várias empresas ofertando aplicações de subir landing pages de forma automática, subir anúncios no Facebook Ads, no Google Ads, mas a questão é que o marketing, na minha opinião, pelo menos, ele sempre vai necessitar aquela interação humana, sabe? E esse é o problema de tu concentrar muito do teu investimento em marketing e não em processos internos, né? O Sam Altman, por exemplo, CEO da OpenAI, fala que a inteligência artificial está aí para substituir trabalhos humanos repetitivos que não envolvam conexões emocionais com outro ser humano, né? E isso está muito dentro dessa questão de back-office, dessa questão de processos internos,
e não o marketing, muito menos vendas, que tu, pelo menos high ticket falando, né? Tu tá muito ali na conexão com outro ser humano. Então, eu acho um erro ainda tu querer investir muito em marketing, né, do teu budget para IA, tu tá ali em marketing e vendas. Muito melhor realmente tu tá se concentrando em áreas administrativas. Vamos ler então a parte final do artigo aqui que diferencia os projetos bem-sucedidos. De acordo com a pesquisa, empresas que recorrem a fornecedores especializados e estabelecem parcerias têm taxa de sucesso de cerca de 67%. Foi aquilo que eu falei da questão in-house, né? Que muitas vezes não funciona muito. Já aquelas que optam por desenvolver internamente suas próprias soluções alcançam resultados positivos em apenas 1/3 dos casos. Esse contraste é relevante, especialmente em setores como financeiro, onde muitas organizações têm tentado criar sistemas proprietários em 2025. Os dados do MIT sugerem, no entanto, que a adoção de soluções externas costumam ser mais eficazes e menos sujeitas a falhos. Além disso, o estudo destaca a importância de envolver gestores de linha na implementação e não restringir a estratégia apenas a laboratórios centrais de IA. Outro fator determinante é escolher ferramentas capazes de se integrar profundamente às operações e se adaptar ao longo do tempo. O impacto da tecnologia já começa a aparecer no mercado de trabalho. Em vez de cortes em massa, o que se observa é a não reposição de cargos em funções administrativas e de atendimento ao cliente, áreas que tradicionalmente eram terceirizadas. Paralelamente a isso, cresce o uso de Shadow AI, quando empregados utilizam ferramentas como ChatGPT sem autorização oficial. Esse estudo do MIT é super interessante, mostra que as empresas ainda têm muita dificuldade de implementar e se adaptar à era da inteligência artificial, e levanta uma questão importante, né? Será que a inteligência artificial é só hype? Será que ela não vai dar retorno? Será que os investimentos bilionários que estão rolando aí na indústria não vão ter retorno? E com isso eu quero mostrar aqui para vocês uma outra notícia. E a notícia é a seguinte: na semana passada, o Sam Altman alertou que o mercado de IA pode estar no meio de uma bolha. Uma bolha seria um movimento de overhype de um mercado, e ele disse que talvez os investidores estejam excessivamente entusiasmados com a tecnologia e com os avanços dela. Isso não significa que a tecnologia seja ruim, mas talvez que os investidores esperam avanços que nesse momento talvez não seja possível. Vou mostrar aqui para vocês esse gráfico aqui, que é chamado de Gartner Hype Cycle, tá? Que ele basicamente explica o hype sobre uma tecnologia, tá? Aqui o início da tecnologia, seguido aqui por um pico de expectativas infladas, com uma queda de desilusão e uma recuperação aqui até chegar num platô de produtividade. Eu acredito que nesse momento a gente esteja, né, aqui mais ou menos, tá? Nesse pico de expectativas infladas, que talvez a gente possa começar a descer em algum momento com essa queda de desilusão. E qual é a minha opinião sobre isso? A IA é hype mesmo? É óbvio que ela é hype. Não tem como falar que ela não é hype. Não tem como ela dizer que não é uma tecnologia hypada. Isso significa que a tecnologia é ruim? Que ela é fraca? Óbvio que não. A IA é uma tecnologia inacreditável, que muda tudo que a gente conhece. Mas a questão é a seguinte: para a IA continuar evoluindo, a gente precisa de muito, muito investimento, tá? Para a gente ver uma evolução na velocidade que a gente viu nos últimos 2 anos, a gente vai precisar de muito mais investimento em infraestrutura, em data centers, em GPUs, e talvez isso não seja possível nesse momento. Se a gente não tiver esse investimento, algo que pode mudar as coisas seria basicamente uma nova descoberta, como a descoberta do Transformer em 2017. Para quem não sabe o que é isso, eu posso fazer um vídeo mais para frente explicando, porque é muito interessante. Mas a questão é essa: a IA é óbvio que ela é uma tecnologia hypada, não significa que ela seja uma tecnologia ruim, mas a questão é que a gente pode não ter retornos esperados tão em breve, e talvez por isso também que as empresas não estejam conseguindo suceder em projetos de inteligência artificial. Mas o vídeo de hoje foi basicamente para trazer essa notícia, esse estudo do MIT, também relacionar com essa fala do Sam Altman. E
Por favor, considere aí se inscrever no canal e deixar um like para receber mais conteúdos aí sobre inteligência artificial. Obrigado aí pela audiência e grande abraço.